Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O tradicional modelo das universidades brasileiras começa a ser repensado a partir da implantação pelo poder público de um novo tipo de ensino superior, voltado para a integração e partilha do conhecimento entre os países da América Latina. Exatamente nessa linha se encontra a UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, que está sendo instalada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para falar sobre a UNILA, está em nosso estúdio o professor Gilvan Miller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele ajudou na criação do curso de Políticas Linguísticas Latino-Americanas e na organização de 2 especializações nas áreas de integração cultural e bilinguismo. O professor Gilvan também coordena o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, IPOL. Professor Gilvan, é uma satisfação tê-lo conosco. Inicialmente eu gostaria de saber qual é a sua participação no processo de discussão dessa nova universidade, a UNILA, e como está também o cronograma de implantação. Bem, eu fui convidado pelo professor Elgio Trindade, que é o responsável geral pela institucionalização da nova universidade, na montagem do bacharelado em Políticas Linguísticas Latino-Americanas, que vem a ser a proposta da UNILA para a área de letras. Há uma outra proposta na área de literatura, esta é a proposta, então, na área de línguas e de linguística. Então, há 1 ano e meio, uma comissão trabalha na elaboração desse curso. A UNILA abriu as suas atividades ligadas ao IMEA, que é o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, em agosto de 2009, e prevê a abertura dos cursos de graduação em agosto de 2010. Nesse ínterim, então, orientados pelas cátedras do Instituto Mercosul de Estudos Avançados, que é digamos assim, o coração da UNILA, as várias áreas irão propondo seus cursos, que não necessariamente começam todos em agosto de 2010. Certo. Apesar de a UNILA ter como universidade tutora a Universidade Federal do Paraná, os professores que estão contribuindo nesse processo de discussão dos cursos, eles são oriundos de outras universidades também, como no caso do senhor? Sem dúvida, não só de universidades brasileiras. Necessariamente a UNILA, por causa do seu caráter integracionista, convida para cada comissão dessas professores mexicanos, argentinos, paraguaios, porque não faria sentido propor uma universidade para a integração e, de antemão, apenas professores brasileiros definem os cursos, né? Então, também nas comissões estão professores dos países da América Latina, dos países hispânicos da América Latina, juntamente com professores das mais diversas universidades brasileiras. Essa ideia da integração é uma iniciativa brasileira ou isso aconteceu num contexto mais amplo? De fato, o sucesso que é a UNILA, em termos de concepção hoje, nasce de um relativo fracasso. Qual fracasso? Inicialmente, o que foi proposto era uma universidade do Mercosul, que fosse, digamos, uma política pública dos 4 países fundadores do Mercosul. Então seria uma universidade coordenada e sustentada por Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. As negociações para esta universidade do Mercosul não conseguiram avançar. Alguns países acreditaram que ainda era muito precoce, os sistemas universitários são muito diferentes, entre, por exemplo, o sistema brasileiro e o sistema uruguaio, que prevê uma ampla autonomia da universidade. Então, este primeiro modelo sustentado pelos países do Mercosul não teve sucesso. Sim. Mas o governo brasileiro acreditou que uma integração pela educação seria uma saída inteligente e que poderia contribuir extraordinariamente na criação de quadros, e então incorporou o projeto originalmente do Mercosul como uma política brasileira. Então ela é uma universidade federal brasileira, coordenada pelo Brasil, com orçamento brasileiro, e que, no entanto, se propõe a ser uma porta aberta e uma plataforma de diálogo com os sistemas universitários da América Latina inteira. Muito bem. Na sua opinião, qual é a contribuição que a UNILA pode dar para essa reflexão que a educação precisa trilhar, né? Principalmente se falando numa integração do Brasil num contexto de América Latina? Principalmente, se nós observarmos os nossos currícula das universidades já instaladas,
seja nas ciências humanas, seja nas ciências naturais, nós vamos ver que o Brasil, de certo modo, se constituiu de costas para a América Latina, ou para os outros países da América Latina, já que nós nos incluímos, evidentemente. Certo. De costas para a América Hispânica, com os olhos demasiadamente voltados para os Estados Unidos e 2 ou 3 países europeus. A UNILA visa, digamos assim, reformular essa visão. E mais do que olhar para a América Hispânica, trata-se de construir um olhar com a América Hispânica. Por isso que a UNILA terá 50% de corpo docente dos países hispânicos e também 50% do corpo de alunos dos países hispânicos. Porque ela é uma oportunidade de convivência e de co-construção da ciência, muito mais do que um olhar do Brasil sobre os países vizinhos. Então, nesse sentido, é uma iniciativa pioneira, é um modo muito particular de apostar na internacionalização do ensino, que não é a internacionalização via mercado, como a Austrália, como os Estados Unidos, como a Inglaterra propõe, né? Nós transformamos a nossa universidade num grande negócio e quem quiser comprar o nosso produto educacional vem a nós. Não, ao contrário. Nós integramos a produção de novas universidades em projetos políticos pré-existentes. O Mercosul, a União das Nações Sul-Americanas e outras iniciativas que visam transformar a América Latina num espaço de convivencialidade comum. Muito bem. O senhor considera que num mundo como o nosso, marcado por esse desequilíbrio todo que nós temos na produção do conhecimento, né? Os países em desenvolvimento têm que ficar permanentemente comprando tecnologia, universidades com o perfil da UNILA, elas podem identificar e preencher algumas dessas lacunas que ainda nós temos na formação universitária brasileira? Eu acredito que do mesmo modo que a integração tem sido vista como uma oportunidade econômica de desenvolvimento, porque juntos nós podemos ter uma escala de mercado, podemos ter uma escala de produção, uma escala de pesquisa diferente, também na universidade isso não é diferente. Fazer ciência junto com a Argentina, junto com o México, e não isoladamente, aumenta as nossas chances de produção de tecnologia própria, através de parcerias, através de uma integração industrial mais potente, através da ampliação, inclusive, das questões a serem tratadas na universidade, das problemáticas diferentes a serem tratadas pela universidade. Muito bem, nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, um instante só.